nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos de Jesus, mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos de Jesus, mais gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Assistiremos a seguir à apresentação do secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Ferreira Coelho, a respeito da medida provisória sobre o mercado de combustíveis. Muito bom dia, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia, senhores ministros. Bom dia a todas as autoridades presentes. Senhoras e senhores, bom dia. Vamos tratar do mercado de combustíveis e, dentro da apresentação dessa contextualização, dois pontos importantes que tratam a medida provisória a ser assinada hoje: a venda direta de etanol hidratado e a tutela à bandeira. Por favor. Primeiro, os princípios e objetivos da política energética nacional. Adiante. Importante colocar que a medida provisória está alinhada aos princípios e objetivos da política energética nacional, como, por exemplo, a proteção dos interesses do consumidor, a promoção da livre concorrência, a atração de investimentos, a ampliação da competitividade e a garantia do abastecimento nacional. Por favor. Então, vamos ao primeiro tópico, a venda direta de etanol hidratado combustível. Por favor. Então, aqui nós mostramos como é o atual modelo de comercialização de etanol hidratado no nosso país. Temos a primeira etapa, a produção da matéria-prima, no Brasil, principalmente cana-de-açúcar e também o milho.
Uma vez produzida a matéria-prima é encaminhada à usina, onde nós temos a produção do etanol. Esse etanol, então, é encaminhado aos distribuidores de combustíveis, que encaminham o produto aos postos de revenda. E daí o produto chega ao consumidor final. Por favor. Com a medida provisória, nós temos um novo modelo de comercialização de etanol hidratado no país, com a possibilidade da venda direta. Então vejam os senhores o que mostra o slide. A primeira etapa é a mesma, a segunda etapa é a mesma, matéria-prima chega à usina, temos a produção do etanol, mas agora do passo 2 para o passo 3 é onde nós temos a diferença. Não obrigatoriamente agora, com o que será trazido pela medida provisória, o etanol passa pelo distribuidor de combustíveis. Esse passo é agora facultativo, ou seja, o produtor ou o importador de etanol, ele pode vender o etanol diretamente para o posto de revenda de combustíveis e esse chegará então ao consumidor final. Com isso, certamente teremos aumento da concorrência, com potencial redução de preço dos combustíveis, o que traz importantes benefícios para o consumidor brasileiro. Por favor. O segundo ponto, a tutela regulatória da fidelidade à bandeira, por favor. Então, novamente mostramos nesse primeiro slide como é o atual modelo de comercialização nos postos ditos bandeirados, ou seja, que exibem uma determinada marca. Então, hoje, um distribuidor de combustível A, que detém uma certa marca, ele vende o seu combustível para um posto de revenda que também ostenta a marca desse distribuidor A. Então vejam que pelo atual modelo, esse posto de revenda que ostenta uma determinada marca, ele só pode comercializar combustível do distribuidor que detém a marca. E isso chega então ao consumidor final. Por favor. Com a medida provisória, nós temos um novo modelo de comercialização nos postos ditos bandeirados, com a flexibilização da tutela à bandeira trazida pela medida provisória. Então notem o esquema, mais uma vez, temos o distribuidor com a marca A e temos um posto de revenda de combustíveis também com a marca A. Só que agora abre-se a possibilidade desse revendedor com a marca A comercializar o produto, não só da distribuidora A, mas também de forma facultativa e, claro, com respeito aos contratos, comercializar o produto também do fornecedor B e do distribuidor C. E esse produto chega agora ao consumidor final, mais uma vez com aumento da concorrência, com potencial de redução dos preços dos combustíveis e com importantes benefícios para a população brasileira. Por favor. Por fim, nossas considerações finais. A medida provisória a ser assinada hoje pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, promove uma abertura do mercado, o aumento da concorrência, com potencial redução do preço dos combustíveis no nosso país e trazendo importantes e grandes benefícios para o consumidor brasileiro. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Senhoras e senhores, muito bom dia. Presidente Bolsonaro, o Brasil é o quarto maior mercado de combustíveis automotivos do mundo, com importante participação dos biocombustíveis. Em 2020, foram comercializados 57 bilhões de litros de óleo diesel, 36 bilhões de litros de gasolina
e 23 bilhões de litros de etanol hidratado, o que transforma o combustível automotivo brasileiro o mais renovável e limpo do mundo. Ministra Tereza Cristina, são mais de 120 mil agentes entre refinarias de petróleo, usinas de etanol, produtores de biodiesel, importadores, distribuidores e revendedores varejistas, atuando no mercado para levar combustíveis para os consumidores brasileiros em todo o vasto território nacional. Com a efetiva abertura do setor de combustíveis no Brasil, após 20 anos, espera-se que a partir de 2022, até 8 novos agentes comecem a atuar no segmento de refino de petróleo, competindo entre si com a Petrobras e com importadores, fornecendo produtos para distribuidores e revendedores, impactando na dinâmica de todas as etapas da comercialização. Nesse contexto, senhor presidente, seu governo, junto com o Congresso Nacional, vem trabalhando para aprimorar o arcabouço regulatório do setor diante da nova estrutura de mercado que se avizinha, com maior pluralidade de atores, mais dinâmico e mais competitivo. Um arcabouço que visa criar as condições necessárias para os desejados investimentos em infraestruturas no setor, gerando emprego e renda no país, buscando melhores condições quanto a preço, qualidade e oferta de produtos para o consumidor brasileiro. Nos últimos 2 anos, em 2019 e 2020, ministro Paulo Guedes, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou importantes diretrizes para o setor de combustíveis, entre as quais podemos citar a promoção da concorrência no refino e no abastecimento, o monitoramento do abastecimento nacional de combustíveis e o novo modelo de comercialização do biodiesel. Além disso, pensando no consumidor brasileiro, recentemente o governo reduziu os tributos federais no diesel e zerou o do gás de cozinha. Tributos federais que hoje representam, em média, cerca de 7% do preço final para o óleo diesel, 12% para a gasolina, 6% para o etanol hidratado e 0% para o gás de cozinha. Presidente Bolsonaro, o seu governo dá o exemplo e previsibilidade ao consumidor. Esperamos que também tenhamos a mesma contrapartida nos tributos estaduais. O tributo estadual representa, em média, 27% para a gasolina, 14% para o óleo diesel, 15% para o etanol hidratado e 14% para o gás de cozinha. Além disso, o ICMS é cobrado a partir de um percentual sobre uma base de cálculo que acompanha o preço final na bomba de abastecimento, potencializando o aumento do preço do combustível para o consumidor. Já o tributo federal não aumenta, pois é um valor fixo por litro de combustível. Sendo assim, ministro Ciro Nogueira, ministra Flávia Arruda, consideramos importante que haja isonomia na aplicação da tributação federal e estadual, hoje em apreciação no Congresso Nacional. No dia de hoje, avançando no aprimoramento do mercado de combustíveis, em conjunto com o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, conforme apresentado pelo secretário José Mauro, damos um passo importante em benefício do consumidor. A medida permite, vou enfatizar, facultativamente, que o produtor ou o importador possa comercializar
etanol hidratado diretamente com os postos de combustíveis. A proposta também trata da tutela regulatória da fidelidade à bandeira, permitindo que o posto que opte por exibir a marca comercial do distribuidor possa também, de forma facultativa, comercializar combustíveis de outros fornecedores, claro, respeitando os contratos existentes e preservando o direito do consumidor à informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços oferecidos. Dessa forma, o novo instrumento permite ampliar as relações comerciais e fomentar novos arranjos de negócios entre distribuidor e comerciante varejista, que, em conjunto com as demais medidas e ações do governo federal para a abertura do mercado, incentivam a competição e carregam o potencial de reduzir o preço dos combustíveis. Nessa direção, continuaremos engajados, juntos com o Congresso Nacional e os agentes setoriais, públicos e privados, na implantação de ações que visem a manutenção e a melhoria de um ambiente de negócios propício à realização de investimentos e ao pleno desenvolvimento do setor de combustíveis, tendo sempre como foco principal o consumidor brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina a medida provisória sobre o mercado de combustíveis, acompanhado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do ministro da Economia, Paulo Guedes, da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Esses dois aí, só para enfeitar, aumentar. Eu fiquei, eu dar aqui em Minas. Agora, de lá ele já vem direto. O baixinho que me deram mais aí, o baixinho aí, o outro menino. O outro que estava de Johnny. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Olha como é difícil a gente botar um Brasil para frente. Até conversei com a Tereza Cristina se eu podia tocar no assunto. Ela me deu sinal verde. Quem é do Amazonas aqui, talvez saiba, que tinha um decreto presidencial que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Entendeu, Ciro? Tá. Uma bioamazônica, tudo bem. Bem, obviamente, havia uma preocupação muito grande se eu revogasse aquele decreto, a repercussão que ia dar. O presidente quer transformar a floresta amazônica num canavial. Né? Aquelas narrativas de sempre. Assinei o decreto. Eu tenho que tomar decisões. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Bem, assinamos o decreto, revogamos, mas o decreto revogatório foi judicializado. Tudo bem. Está com o Supremo, por acaso, é isso? Está no Supremo?
Mas tudo bem. A questão dessa medida de hoje, está aqui o Girão, deputado federal do Rio Grande do Norte. Nós começamos a tratar desse assunto lá numa pré-campanha, numa das idas por lá, conversando com os usineiros, eles falavam da venda direta. E davam um exemplo claro, de uma usina que produzia o etanol, de um veículo andava 200, 300 quilômetros, numa distribuidora, e lá às vezes o álcool nem saía do tonel, né, do carro-pipa, e voltava para um posto de gasolina a 1 quilômetro da usina. Então andava 400, 500, 600 quilômetros para voltar para o mesmo lugar. Obviamente que o valor desse frete, na ponta da linha, é o consumidor. E começou essa briga lá atrás. E a grande maioria dos usineiros sempre foram favoráveis à venda direta. Então levamos esse caso ao ministro Bento, mas não é fácil resolver as coisas. Você tem que quebrar resistências. Tem lobbies, tem gente importantíssima trabalhando contra, como tem trabalhando a favor também, até que acertando com o governo. Está aqui o Ciro, está a Flávia, está o Arthur Lira, está o Pacheco. A gente vai conversando, que não é só assinar uma MP e mandar para o parlamento. Nós temos que ter um risco de sucesso alto. E o interesse é da população. Então está aí a medida provisória, assinada. Se Deus quiser, ela tramitará sem percalço. E eu cumprimento aqui, obviamente, o ministro Bento, das Minas e Energia, por ter capitaneado isso aí. Mas ele falou uma coisa muito importante também, que não basta isso daqui. Isso aí não é uma garantia, com todo respeito, que vai baixar o preço do etanol daqui 1, 2, 3, 4 meses. Não. Temos a questão do ICMS. Olha só, senhores, tem uma emenda constitucional de 2001 que diz que o valor do ICMS tem que ser nacional, um valor nominal para cada tipo de combustível. Então entramos com um projeto de lei complementar e ele, obviamente, teve problemas no parlamento, lá na Câmara. Aí entra o lobby dos governadores. A nossa proposta não visa tirar dinheiro, né, dos governadores via ICMS. E cedemos, então, né, para que cada estado, então, e não mais o Brasil, né, fixe o valor nominal do seu ICMS. Se o ICMS do álcool no Rio está R$1, se São Paulo está R$1,20, o Espírito Santo está 80 centavos, ele se acerte por lá. Mas cada governador arca, então, com a sua responsabilidade, que é natural, né, de quanto vai cobrar de ICMS naquele combustível no seu estado. Porque hoje em dia, o que acontece? A bitributação. O ICMS, que é X% de um combustível, não incide no preço da refinaria. Está um pouco acima, está 1,95, na verdade, o preço da gasolina na refinaria, 1,95. Vamos arredondar para R$2. Então, se o Estado cobra 30%, né, não são 60 centavos. Às vezes 80, 90, até R$1. Por quê? Porque a base para cobrar ICMS do governador não é o preço na refinaria, é o preço final na bomba. Então ele cobra ICMS também na margem de lucro dos bancos, cobra ICMS no transporte, cobra no PIS/COFINS e cobra também no próprio ICMS. E às vezes eu falo, né, na minha inocência, olha, não compensa a gente buscar uma maneira de diminuir o preço do combustível na refinaria. Porque quando te abaixa 5 centavos, na ponta da linha continua sendo o mesmo preço. Porque interessa para os governadores manter aquilo que ele cobra daquele combustível a título de ICMS. Ele não quer perder receita. Mas quando você aumenta 1 centavo, porque o dólar aumentou o preço do barril de petróleo lá fora, imediatamente, automaticamente, isso incorpora. Então essa medida é muito boa, mas carece de um complemento. Passa pelo parlamento brasileiro. Aí sim, nós fixando o valor do ICMS, que está previsto numa emenda constitucional, não é nem vontade minha,
que está há 20 anos sem ser regulamentada, a gente vai poder falar que o preço do combustível vai começar a baixar. O que tem conversado com o Paulo Guedes? Olha o preço do gás. Está na média R$130 um bojão de gás. Na refinaria, onde ele é engarrafado, custa em média R$45. O imposto federal que tinha PIS/COFINS, o que eu acertei com o Paulo Guedes? Que eu dou passo minhas observações para o Paulo Guedes. Não são decisões minhas. Eu levo para ele o que eu ouço na ponta da linha. Quando ando pelas comunidades em Brasília, uma vez a Flávia foi comigo aqui, a gente entra na casa dos mais pobres, a gente pergunta onde é que está apertando, o sapato. Falam do gás de cozinha. Fui para o Paulo Guedes, fui com o Toste da Receita. Quanto é cobrado de imposto federal, PIS/COFINS no gás de cozinha? Tanto. Vamos arranjar uma maneira de diminuir? Zerar? Porque não basta usar caneta, você tem que apresentar, né, algo compensatório para aquilo. Isso diz a LRF. Então nós zeramos, março, abril, o imposto federal do gás de cozinha. Então quem reclama na ponta da linha, com razão, está 130 bojão de gás de 13 quilos. Estamos cozinhando a lenha. A oposição usa. Olha, com o Bolsonaro está cozinhando em casa com lenha. E é verdade. Agora tem que saber, será que se está 45 lá na origem, né? Está do lado ali, está do ladinho, a ver, está 1 quilômetro, 2, 10 quilômetros, justifica chegar a 130? Será que chegasse a 60, a 65 não é o suficiente? Quem está ganhando dinheiro em cima disso? Em cima de quem? Dos mais pobres. Isso não é um discurso demagógico, é realista. O povo tem que saber quem é o responsável para aquele preço está lá em cima. E nesse caso, a venda direta do etanol vai passar, obviamente, né, para fechar a zero essa conta, para o nosso parlamento brasileiro, que tenho certeza que vai decidir isso, porque nós não estamos fazendo nada contra os governadores. Os governadores apenas vão dizer quanto é o ICMS, né, do seu combustível. Olha uma coisa, nós estamos com uma crise ideológica. Eu acho que nos últimos 90 anos, a maior crise, a maior falta de chuva que estamos tendo no Brasil. Afeta, obviamente, a geração de energia. Tem hidrelétrica que está na iminência de começar a funcionar a fio d'água. A gente é obrigado a botar a bandeira vermelha, que cobra um pouco mais do preço da energia elétrica na ponta da linha. Não é maldade da nossa parte. Não é para castigar o consumidor. É para a gente poder pagar uma outra fonte de energia, no caso a termoelétrica, que é muito mais caro que a que vem de água. O que acontece no ICMS da energia elétrica? Os governadores cobram ICMS em cima da bandeira. Quem paga a conta disso? Sou eu. A verdade é que liberta o nosso povo. Talvez, Bento, estudar com o Ciro aqui, que é o nosso grande articulador, juntamente com a Flávia, uma proposta nesse sentido, que desobrigue, né, que não seja permitido cobrar ICMS acima de bandeira no caso da energia elétrica. Que digo mais, cobre parte do que nós gastamos com termoelétrica. Então isso, né, um país, ele ajuda ele a partir para a prosperidade com energia mais barata. E nós temos, né, energia em abundância no Brasil, como aqui vem do campo, grande parte aqui, quem ministra isso tudo é a nossa querida Tereza Cristina. Então, parabéns aí ao ministro Bento, a nossa articulação política, senhores parlamentares, pessoal da segurança esteve agora há pouco comigo, com toda certeza os senhores vão nos ajudar a trabalhar isso, porque todos nós brasileiros ganhamos. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia.